Olá, pessoal. Boa noite, né? Boa noite já. Aqui tá tão dia ainda, gente. Tá sol, tá muito calor hoje. Dá vontade de falar boa tarde. Não é nem bom dia, boa noite. Mas vamos lá. Boa noite, né? A gente já tá nas 16, 18 horas. Vamos, pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar. Enquanto isso, eu vou ajeitando aqui de novo, né? Eu tenho o meu roteirinho aqui para eu seguir. Sejam bem-vindos. Boa noite. Vamos lá, eu vou dar mais alguns minutinhos. Hoje a gente vai falar então sobre tipos de personalidades, né? Personalidades opostas. Eu sugiro que vocês, antes de eu começar, eu sugiro que vocês peguem um caderno, um papel, uma caneta, porque eu acho bem legal anotar isso e depois vocês vão conseguindo fazer uma composição do que eu vou falar. Bem-vinda, Daniela, gratidão por estar presente. Depois vocês conseguem fazer uma composição interessante a respeito disso, né? Pensar sobre vocês, sobre o que vocês, onde vocês se encaixam, aonde que vocês se identificam aí nos tipos de personalidade, né? Acho bastante interessante porque as pessoas sempre falam, né? Ai, racional, irracional, eu sou mais racional, eu sou emocional, eu sou intuitivo, eu sou extrovertida, eu sou introvertido. Então, vamos entender melhor, porque existe uma ideia muito de senso comum, assim, né? Do que é cada coisa. E acho que é interessante a gente conversar sobre isso e trazer um conhecimento mais aprofundado a respeito disso, e sempre na intenção de levar reflexões para o autoconhecimento, né, de vocês, que o autoconhecimento nos possibilita muitas coisas, né, viver de uma maneira mais saudável, entender mais como a gente funciona no mundo. E aí hoje então eu vou trazer isso que é muito falado, né, sobre a personalidade, esses tipos de personalidade. Então eu sugiro que, como tem bastante informação, sugiro que vocês peguem uma caneta, um caderno, um papel e anotem, né? Então vamos lá, vamos começar. Olá, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. A gente vai falar sobre personalidades, né? Tipos de personalidades, personalidades opostas, introvertido, extrovertido, racional, emocional, irracional. O que são todas essas coisas? Ah, olá. Gracias. Gracias, gracias. Vamos lá, então. Vou começar. Cada abordagem da psicologia, na verdade, ela vai falar sobre personalidade, os tipos de personalidade, mas tem um autor muito interessante para mim, um autor que trouxe uma teoria bem completa, né? Claro que o estudo sempre a gente vai aprendendo cada vez mais novas informações, mas a teoria dele contempla muitos questionamentos e ele se dedicou muito ao estudo da personalidade, que é Carl Gustav Jung. O Jung, então, ele é o criador da psicologia analítica, né, da psicologia junguiana, e ele foi um psiquiatra um psiquiatra suíço, e ele estudou muito a questão da personalidade, e então ele traz uma reflexão bastante interessante.
Jung, ele falou dos tipos de personalidade, né? Então, a gente tem duas grandes atitudes de personalidade. Essas duas atitudes é a introversão e a extroversão. Então, nós temos esses dois, primeiro de tudo, né? Nós temos essas duas grandes atitudes de personalidade, introversão e extroversão. E depois ele falou sobre 4 funções de personalidade, que são elas: pensamento, sentimento, intuição e sensação. Então, nós temos dois grandes, anotem aí, nós temos duas grandes atitudes de personalidade, introvertido e extrovertido, e depois a gente vai ter essas funções de personalidades que vão compondo tudo isso, né? Pensamento, sentimento, intuição e sensação. Então, o que ele fala? A nossa persona, olá, Fábio, bem-vindo. Pode chegar, se quiser, como eu falei para o pessoal, né? Pega um lápis, uma caneta, um papel, um caderno, pode anotar, porque é bem interessante estruturar todas as informações de hoje. Então, a nossa persona, aquilo que a gente mostra para a pessoa, aquilo que a gente é consciente, tem uma dessas grandes atitudes e tem uma dessas funções, certo? O oposto, né, essa personalidade oposta, ela vai ser um elemento que vai compor o nosso inconsciente, ok? Então, eu tenho aquilo que eu sou, aquilo que eu mostro, né, o meu consciente, e no meu inconsciente vai ter esse elemento oposto àquilo que eu sou. Então, no meu inconsciente vai ter aquele... É como se fosse aquele lado mais sombrio, né? Muitas vezes aquilo que a gente menos utiliza, às vezes aquilo até que a gente critica em nós mesmos. Oi, Bruna, bem-vinda! Aquilo que a gente critica em nós mesmos. Então, nós temos nosso consciente, aquilo que a gente mostra para as pessoas, aquilo que eu sou, né? O elemento que eu utilizo para atuar no mundo, que está no meu consciente, e o oposto dele está no meu inconsciente, naquele lado meio sombrio, ok? Oi, Alessandra! Bem-vinda! Então, a gente funciona dessa forma. Uma coisa que é importante falar também, gente, é que não existe um tipo de personalidade melhor. Oi, amor, bem-vindo. Não existe um tipo de personalidade melhor do que o outro, né? Todos os tipos de personalidades têm o seu lugar no mundo, todos os tipos de personalidades são relevantes, todos os tipos de personalidades são importantes. Todos os tipos de personalidade compõem esse mundo que a gente vive. Então, não existe um tipo de personalidade melhor do que o outro. O que acontece é que, como a gente foi formando o mundo que a gente vive atual, alguns tipos de personalidade são mais, como posso dizer, mais priorizados ou mais enfatizados. Morena, seja bem-vinda. Então, são tipos de personalidade, às vezes, que são mais enfatizados, mais priorizados, mas isso não quer dizer que existe tipos de personalidade mais importante ou melhor do que o outro. Todos têm a sua relevância, ok? Então, repassando, nós temos duas grandes atitudes de personalidade, que é a introversão e a extroversão. Depois, a introversão e extroversão. Nós temos 4 funções de personalidade, que é pensamento, sentimento, intuição e sensação. Então, aquilo que está no meu consciente, aquilo que eu mostro, né, a minha persona, tem um elemento que compõe isso, e o que está no meu inconsciente é a personalidade oposta, ok? É aquilo que está, é o oposto do que está no meu consciente, é um elemento que está no meu inconsciente, é aquilo que eu utilizo menos, é aquilo que às vezes eu até critico em mim mesma.
Então, falando sobre a polaridade, né? Introvertido e extrovertido. Quando a gente fala de pessoas introvertidas, é muito importante. Oi, Lorena, bem-vinda. Quando a gente fala de pessoas introvertidas, é importante a gente dizer que a pessoa introvertida, ela não é necessariamente uma pessoa tímida. Pessoa tímida e pessoa introvertida são coisas diferentes. A introversão, ela é um tipo de personalidade, né? Depois eu até posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, falando da timidez, o que é a timidez, porque muitas pessoas falam, ah, não, eu sou tímida, eu sou introvertida. Você pode ser introvertida, mas não necessariamente tímida, né? Do mesmo jeito que eu posso ser extrovertida e posso ser uma pessoa tímida. Então são coisas diferentes. O introvertido, ele não é necessariamente uma pessoa tímida. A extroversão, vamos falar primeiro então da extroversão, né? A pessoa extrovertida. A pessoa extrovertida é aquela pessoa que ela prefere a experiência antes de entender essa própria experiência. É aquela pessoa que vai lá e faz. Ela é movida, ela tem essa ação, entende? Ela vai de encontro ao evento. Ela aprende vivenciando. Essa é a pessoa extrovertida. A pessoa extrovertida, ela vai se orientar pelas pessoas, ela vai se orientar pelos eventos, ela vai sentir a realidade a partir do que ela vê. Então, oi Isa, tudo bom? Seja bem-vinda. Gente, enquanto eu tô falando aqui, vai dando coraçãozinho, vai compartilhando com os contatos aí, porque é super interessante. Eu, particularmente, adoro falar sobre personalidade. Acho que é um dos caminhos tão gostosos pra gente ir abrindo nosso campo de visão sobre nós mesmos. Então, assim, a pessoa extrovertida é isso, é essa pessoa que ela tá mais conectada, ela é orientada por aquilo que ela vê. Ela é aquela pessoa ação, ela vai lá e faz. Essa é a pessoa extrovertida. Ela capta a experiência, o mundo, a partir do que ela vê, da ação. Né? Isso não quer dizer que as pessoas extrovertidas são pessoas superficiais, tá? Isso não tem nada a ver. Ela pode ser uma pessoa superficial, mas ser extrovertido não é um fator que vai determinar que todo extrovertido é uma pessoa superficial. Não. Então, o extrovertido é essa pessoa. Ele se orienta pelos eventos, ele sente a realidade a partir do que ele vê, é uma pessoa que vive a experiência e depois ela vai pensar sobre a experiência, ok? O introvertido é a pessoa ao contrário disso. Né? Então, o introvertido, ele capta a experiência, o mundo, a partir do seu mundo interno. Então, do seu pensamento, dos seus desejos. Então, é aquela pessoa que ele vai filtrar a realidade a partir do mundo interior dele. Ele assimila o mundo através pelo mundo interior dele. Isso não quer dizer que o introvertido é uma pessoa fechada, é uma pessoa rígida, é uma pessoa travada. Não. Ele só experimenta o mundo a partir dos seus desejos internos, do seu mundo interno, do seu sentimento. Ele vai refletir sobre a experiência antes de vivenciá-la. Ele vai elaborar tudo internamente. Essa é a diferença entre pessoas introvertidas e pessoas extrovertidas, certo? Anotem aí, porque daí agora vem então os 4 tipos, as 4 funções, na verdade, de personalidade, tá? Então, por exemplo, a partir da introversão, então a partir da introversão e da extroversão, nós temos esses 4 tipos de funções de personalidade. Pensamento, sentimento, lembra qual é? Pensamento, sentimento, intuição, sensação. Certo? Eu tenho, então, uma atitude grande, uma das 2 atitudes grandes, ok?
na minha personalidade e tenho uma dessas 4 funções também aí atuando junto com uma dessas 2 grandes atitudes de personalidade. E aí vamos falar então, né, racional e irracional. O que é isso? Né? Às vezes a gente fala, nossa, fulano é tão racional, ou às vezes eu escuto nos atendimentos, Paula, eu sou uma pessoa mais racional, né? Eu sou ali e tal. Então, ou ai, fulano é tão racional, é tão difícil e tal. Então, o que é de verdade ser racional, irracional? Como é que isso acontece na gente, né? Tem a ver com a personalidade. Primeiro, irracional, gente, não quer dizer uma pessoa que não pensa, né? Ah, irracional, não pensa. Não tem nada a ver com isso. Todas as pessoas pensam. Pessoas irracionais pensam. Ser irracional não quer dizer, então, portanto, anotem aí para vocês nunca mais se referirem dessa forma a pessoas irracionais. Pessoas irracionais pensam, porque todas as pessoas pensam, ok? Não tem nada a ver isso. A questão do irracional são pessoas que, na verdade, ela capta as coisas, elas captam a realidade de uma forma mais imediata. É isso, né? De uma forma mais rápida. O irracional, ele capta a realidade de uma forma mais imediata. E dentro do irracional, nós vamos ter 2 daqueles 4 tipos de funções que eu tô falando, repetindo bastante aqui para vocês. Dentro do tipo irracional, nós vamos ter 2 funções dessas, 2 funções de personalidade. Então, dentro da característica irracional, eu vou ter a intuição e eu vou ter a sensação, certo? A sensação é aquele tipo de pessoa que tem, a pessoa que tem essa característica, né, de personalidade de sensação, vamos dizer assim, é aquela pessoa mais rápida, é aquela pessoa pragmática, é aquela pessoa pé no chão. Oi, Gabi, bem-vinda. É aquela pessoa que o Jung vai dizer que dentro dos elementos da natureza é aquela pessoa terra. Então é aquela pessoa rápida, é aquela pessoa firme, é aquela pessoa pé no chão, é aquela pessoa pragmática. Ela tá bem conectada, né, com a realidade. É uma pessoa que é uma pessoa perceptiva, vamos dizer assim. Oi, Daiane, gratidão por estar presente. Então, esse é o tipo de pessoa sensação, né? Ela vai para ação, ela faz e depois ela reflete sobre as coisas. Então, por isso que muitas vezes as pessoas falam, ai, fulano é irracional. Gente, não é irracional, é uma pessoa que ela capta a realidade de uma forma mais rápida. Oi, Ellen, seja bem-vinda. Ellen estudou comigo na faculdade. Que delícia ter você aqui, Ellen. Gratidão. Então, esse é o tipo de pessoa que muitas vezes as pessoas falam pessoa irracional, mas não, né? É uma pessoa sensação, né? Porque dentro da característica de irracional existe, então, a sensação. Então ela aprende, é uma pessoa que aprende de forma mais prática. Vão anotando e vão tentando ver assim onde vocês se identificam, o que vocês são, se vocês se percebem mais introvertidos, se percebem mais extrovertidos, se vocês se veem nesse grupo mais irracional, então no sentido de ser essa pessoa mais rápida, mais pragmática, enfim. E depois, dentro também ainda, né, dentro da questão irracional, a gente tem, então, o tipo intuitivo. O que seria o tipo intuitivo de personalidade? É aquela pessoa que tem a capacidade de aprender a realidade de uma forma global. Então, é a pessoa que vê o todo primeiro e depois ela vê as partes, né? Ela capta o todo e depois ela vai captando as partes. É uma pessoa, é aquele tipo de pessoa que a gente fala, nossa, fulano pega as coisas no ar, sabe?
Não sei se vocês se veem assim ou se vocês conhecem pessoas assim, mas o intuitivo é esse. O intuitivo é aquela pessoa que capta as coisas no ar, é aquela pessoa que ele tá no momento presente, ele tá no aqui e agora, mas ele consegue estar lá no futuro também. Não tô dizendo que é uma pessoa que é extremamente ansiosa e fica lá, né, remoendo o futuro como se fosse. Não é isso. Mas é uma pessoa que ela consegue ter esse tipo de percepção. Geralmente são pessoas que vão se voltar para questões religiosas, para questões espirituais, para questões sobrenaturais, porque elas conseguem captar essa realidade sutil. Então, essa é a pessoa intuitiva, praticamente aquela pessoa que a gente fala, nossa, pega as coisas no ar. É isso, porque ela consegue ver, ela capta o global e depois ela vai compreendendo as partes. São pessoas, às vezes, também o intuitivo, são pessoas que às vezes têm muita dificuldade ou têm um pouco mais de dificuldade com de se apegar a uma rotina, por exemplo. Porque são pessoas muito criativas, são pessoas dinâmicas, são pessoas inovadoras, são pessoas que vê além do óbvio. Então, essas são as características, algumas características aí de pessoas intuitivas, certo? Então, ó, recapitulando, enquanto eu vou recapitulando, dá o coraçãozinho aí e vai chamando os amigos, porque o papo hoje está bem interessante, a gente está falando sobre personalidades. Então, de acordo com o Jung, nós temos duas grandes atitudes, introvertido, extrovertido, e temos 4 funções, então, de personalidade, que é pensamento, sentimento, sensação e intuição, certo? Então, dentro do personalidade racional e irracional, nós temos 2 funções, que é a intuição, que eu falei agora, e a sensação, que eu falei anteriormente. E as outras 2 funções, então, pensamento e sentimento, vão estar onde? Vão estar dentro das características de pessoas racionais, né? Então, o que seria essa pessoa racional? Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Se não estiver conseguindo acompanhar, pode escrever aí, porque eu estou olhando o comentário, quem está entrando. E aí eu volto, tá bom? Não tem problema nenhum. Eu volto a falar sobre alguma coisa que vocês se perderam aí, enfim, não entenderam muito bem. Vamos lá, então a gente vai falar. Legal, Gabi. Então a gente vai falar agora sobre o tipo pensamento dentro dos racionais, né? A gente vai falar sobre o tipo pensamento. A pessoa com essa característica são aquelas pessoas consideradas realmente racionais, aquelas pessoas que avaliam tudo, elas são de certo modo a gente interpreta essa pessoa como uma pessoa mais intelectual. Então é uma pessoa que tem a necessidade de estruturar toda a realidade a partir de elementos, por exemplo, metafísicos. Vou voltar, tá bom, Gabriela? Eu vou voltando um pouquinho para vocês que estão entrando agora e se situando um pouco, tá bom? São pessoas, então, que elas analisam a própria análise, elas pensam o próprio pensamento, são pessoas que às vezes estão um pouco mais desconectadas realmente das relações, então por isso elas são vistas às vezes como pessoas frias, tendem então a ser mais impessoais em alguns momentos, né? Porque às vezes elas racionalizam demais, elas fazem deduções, elas fazem associações. Então a gente conhece, é um tipo que é bem fácil às vezes de identificar, né? E muitas vezes a gente acaba dizendo que são pessoas mais frias, mas é o tipo de personalidade, né? Essa personalidade mais intelectual e às vezes menos desconectada, então, das relações, das relações pessoais, vamos dizer assim, né? De elementos mais pessoais. Oi, Heloíse, bem-vinda.
E aí, o segundo tipo de função de personalidade dentro da característica racional é o sentimento. Isso não tem nada a ver com pessoa dramática ou com pessoa emocional. Uma pessoa sentimento, com essa característica, ela pode ser emocional? Sim, mas não é mas não determina que ela seja, tá ok? Como que é a pessoa com essa característica sentimento? É a pessoa que tem a capacidade de racionalizar e perceber as coisas através dos seus valores pessoais. Oi, Mari, bem-vinda! É o tipo de pessoa que tem, então, essa característica. É a pessoa que coloca, vamos dizer, esse elemento pessoal e ela consegue, então, ser mais empática, ela consegue perceber mais os sentimentos das pessoas, ela tem uma percepção de mundo e de pessoas através do seu próprio, dos próprios sentimentos, dessa própria experiência. É uma pessoa que absorve o mundo, na verdade, com os seus valores, com os seus sentimentos. Então, ela consegue raciocinar a partir dos seus próprios valores. É isso, é a pessoa sentimento. Então, é aquela pessoa que consegue dizer, eu gosto disso, não gosto disso, essa pessoa se conecta comigo, essa pessoa não se conecta comigo, essa pessoa tem a ver comigo, essa pessoa não tem a ver comigo. Ela consegue estabelecer essas relações humanas nesse sentido de a partir dos seus próprios valores, das suas próprias emoções. Então, essa basicamente seria a pessoa sentimento. Então, quando a gente conhece essas 4 funções, né, e essas duas grandes atitudes de personalidade, a gente pode conseguir fazer composições com elas, que é o que acontece com a gente, né? Então, recapitulando para quem chegou agora. De acordo com Jung, né, várias teorias de psicologia falam sobre a personalidade, mas Jung traz uma visão linda para mim, que contempla muitos questionamentos. Então, ele vai falar de duas grandes atitudes de personalidade, que é o introvertido e o extrovertido. Lembrando que introvertido não necessariamente é a pessoa tímida, ok? É o introvertido e o extrovertido. Depois ele vai falar de 4 funções de personalidade que vão compondo essa atitude, que é intuição, sensação, pensamento, sentimento, certo? Então, o que está na minha consciência e o que está no meu inconsciente, né? Isso é o que vai dar a noção de polaridade, de opostos. Então, aquilo que está no meu consciente é aquilo que eu sou, é a minha persona, né? É o que eu mostro para as pessoas. No meu inconsciente vai estar o elemento oposto do que está no meu consciente, né? Então, tá ali mais guardadinho, é uma coisa que eu não uso muito, às vezes são características minhas que eu até critico. Então, é meio que o meu lado sombrio. Depois a gente pode até falar sobre esse lado sombrio, todos nós temos e tal. Então, o oposto tá ali no meu inconsciente. E aí, quando a gente conhece, então, toda essa estrutura e todas essas funções, a gente consegue fazendo combinações que acontecem com a gente. Então, eu posso ser introvertido, sensação, introvertido, intuição, introvertido, pensamento, introvertido, sentimento. Ou eu posso ser extrovertido, sensação, extrovertido, intuição, extrovertido, pensamento, extrovertido, sentimento. Eu posso fazer essas combinações. Além disso, nós temos funções auxiliares. O que seria essa função auxiliar? Vou dar o meu exemplo, então, tá? O que eu sou? Eu sou uma pessoa extrovertida, se nota aqui, né? Eu não tenho a mínima vergonha de estar aqui conversando com vocês e nada. Então, assim, eu sou uma pessoa extrovertida, eu tenho uma função introvertida
E eu tenho uma função auxiliar que é o sentimento, né? Então, lembrando que se eu sou extrovertida, intuitiva, o que está no meu inconsciente? A sensação. A sensação, ela nunca vai ser um elemento auxiliar, tá? Se eu sou intuitiva, no meu inconsciente, aquilo que tá lá que eu não uso muito, né, que tá lá meio guardadinho, tá lá no meu espaço sombrio, vamos dizer assim, é a sensação, é o oposto, personalidade oposta, ok? Então eu, Paula, sou extrovertida, tenho esse elemento que compõe a intuição como elemento que compõe, mas eu tenho um elemento auxiliar que é o sentimento, ok? É assim que a gente funciona. Por isso que eu falei para vocês, gente, antes de eu começar a falar, vou dar um tempinho para vocês ir lá, pegar um caderninho e anotar tudo. Porque daí vocês podem ver o que é, se você é introvertido, extrovertido, e o que compõe isso, se é intuição, se é sensação, se é sentimento, se é pensamento, e qual é o elemento auxiliar nisso. Então, por que é importante a gente saber isso, identificar isso na gente? Porque para Jung, o ideal de personalidade, vamos dizer assim, seria a síntese disso. Como assim? É a gente conseguir estimular, vamos dizer assim, né? É a gente conseguir estimular esses outros pontos, né, que são subdesenvolvidos em nós, para que a gente encontre um equilíbrio e não fique refém das características, exatamente, para a gente se para a gente se conhecer. Para a gente encontrar esse equilíbrio e não ser reféns de algumas características meio difíceis, vamos dizer assim, né? De determinados pontos aí das nossas personalidades. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa intuitiva, eu sou extrovertida e intuitiva, né? Imagina só se eu não tivesse esse equilíbrio do sentimento, que é essa pessoa um pouco mais racional. Se eu não tivesse isso, imagina só, né? Eu ia ser aquela pessoa que vive lá no mundo da lua, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho essa função auxiliar que me dá um equilíbrio. E quando a gente começa a conhecer mais sobre isso, a gente tem a possibilidade de explorar esses outros pontos que são subdesenvolvidos na gente, para a gente manter um equilíbrio. Então, tem momentos que é importante ser mais pensamento, por exemplo, né? De eu me desconectar um pouco e conseguir refletir e racionalizar um pouco as coisas, e, né, de um meio mais metodológico, mais teórico, vamos dizer assim. Como usar isso no nosso dia a dia, né? A Gabriela está perguntando. Isso é autoconhecimento, Gabriela. A partir do momento que eu entendo como eu funciono, né? Quais são as minhas características, em que momentos da minha vida eu utilizo esses pontos, porque isso é a minha personalidade, é o que eu sou, né? Uma parte do que eu sou. Então, isso ajuda para tudo, né? Para como eu me relaciono com as pessoas, com a minha família, com os meus amigos, com o namorado, com namorada, como eu lido com as minhas questões, com os meus conflitos cotidianos. Saber isso ajuda. Então, se eu sei que eu sou uma pessoa muito intuitiva e extrovertida, em algum momento eu posso exercitar esses lados subdesenvolvidos e às vezes em algum momento ser uma pessoa mais racional, ou ser uma pessoa que consigo refletir um pouco antes de ir só para a ação, entende? Alguns pontos desses, por exemplo, é importante para minha profissão, né? A questão do sentimento, né? Que eu tenho como uma função auxiliar, me favorece muito na minha atuação como psicóloga.
Mas é isso, né? É a gente poder entender como é que a gente funciona, que tipo de personalidade nós temos, e a partir daí a gente conseguir fazer esse equilíbrio para chegar nesse tipo ideal de personalidade, que é a gente conseguir trabalhar tudo isso que não foi, que está subdesenvolvido em nós, para a gente encontrar esse equilíbrio e poder atuar de algumas maneiras, né? Não ser só intuitivo, não ser só racional, não ser só sentimental, não ser só pensamento. Então, é para isso que serve e a gente utiliza isso no nosso dia a dia. A gente está falando da nossa personalidade. Então, como eu atuo no meu trabalho, como eu atuo com as pessoas, como eu resolvo os meus problemas, tem tudo a ver com a minha personalidade, como eu percebo o mundo, né? Como eu lido com os meus sentimentos, com as minhas emoções, como eu lido com as minhas frustrações. Enfim, isso tem tudo a ver com o que a gente vive diariamente. Tem mais alguma pergunta? Vocês conseguiram entender? Eu falei que eu ia fazer né, recapitular tudo. Então, é isso. A nossa personalidade, ela é formada por essas duas grandes atitudes, então, atitudes de personalidade, que é o introvertido ou o extrovertido, certo? E aí eu tenho essas duas grandes atitudes de personalidade, tenho 4 funções de personalidade que vai compor isso, que é intuição, sensação, pensamento, sentimento, né? Dentro do racional e irracional, né? Dentro do irracional, tá? Então, as funções intuitivas e sensação. Dentro do racional, tá as funções pensamento, sentimento. Então, por isso que eu tenho como a intuição como elemento que compõe, mas eu tenho, né, que é de uma coisa mais irracional, mas como elemento auxiliar eu tenho uma característica, então, do racional, que é o sentimento. Então, eu consigo ter um equilíbrio em relação a isso. Então é isso. Vocês têm mais alguma informação, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Vamos ver aqui. Seria usar o autoconhecimento em determinado lugar para você não se adaptar ao momento? Não entendi muito bem. Seria usar o autoconhecimento? Não entendi muito bem a pergunta. Vamos ver. Seria usar o autoconhecimento em determinado lugar para você não se adaptar? Como assim não se adaptar ao momento? Porque basicamente nós somos seres bem adaptativos, né? Visto que, bom, a gente está no meio de uma pandemia e a gente consegue se adaptar. Então, na verdade, a gente se adapta aos momentos, até por uma questão também de meio que de sobrevivência, né? Nós, os seres humanos, somos seres essencialmente adaptáveis. E justamente em momentos, por exemplo, de mais dificuldade, é onde, por exemplo, a gente usa a nossa criatividade, né? A nossa criatividade, ela é muito estimulada, muito cutucada, né? Vamos dizer assim, principalmente em momentos onde a gente tem que se adaptar ao novo. Então, não sei se eu entendi a pergunta, mas o autoconhecimento, por que eu me autoconheço? Por que é importante eu me autoconhecer? Porque eu vou aprender a lidar com situações que às vezes são desagradáveis, por exemplo, Gabriela. Então, se eu tenho autoconhecimento, eu vou saber lidar melhor com as minhas tristezas, com a minha raiva, com a minha frustração, porque, por exemplo, raiva, tristeza são emoções naturais. Né? Medo, eu vou aprender a lidar com o meu medo, que são emoções naturais. Na verdade, a gente não tem que não se adaptar a isso. Não sei se é isso que você quer dizer, mas não tem como a gente fugir das nossas emoções. Elas são importantes. Eu nem gosto de dizer que, não sei, determinada emoção é ruim. A gente pode se sentir desconfortável com uma tristeza, né? Ninguém gosta de ficar triste, por exemplo. A gente se sente desconfortável no momento de tristeza, mas isso não quer dizer que é algo ruim, né? A gente precisa acolher,
acolher a nossa tristeza para a gente aprender a lidar com ela, eu preciso acolher o meu medo, entender o meu medo, elaborar o meu medo, saber do que eu tenho medo, né? Então, como que eu sei do que eu tenho medo? Me autoconhecendo. Como que eu sei aquilo que me deixa mais triste? Me autoconhecendo. Como eu vou saber lidar com as minhas frustrações, né? Quando eu recebo um não, quando alguma coisa saiu fora daquilo que eu planejei. Como que eu vou aprender a lidar com isso? Me autoconhecendo, né? O autoconhecimento é a gente conhecer recursos internos nossos que a gente pode utilizar para passar nos momentos bons que tá tudo bem e potencializar tudo de bom que a gente tem, mas também utilizar isso nos momentos de mais dificuldade, de desafios, né? Não gosto de usar a palavra dificuldade, nos momentos de mais desafio, onde a gente lida com questões que são desconfortáveis, então por isso que é importante a gente se autoconhecer. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta, porque eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas na verdade, não sei se você quiser dizer mais ou menos isso que você traz aí de não se adaptar ao momento. Tipo, falar coisas que não tem nada a ver em determinado momento, basicamente seria usar o autoconhecimento para ficar adaptável ao momento. Exemplo, ficar triste no local de pessoas alegres. Como seria, né, lugar de pessoas alegres, né? O que te deixa triste? Aí eu acho que é uma reflexão mais profunda, talvez coisas mais pontuais que talvez esteja acontecendo com você, para entender melhor, né? Ficar triste num lugar de pessoas alegres, o que tem, de repente, entender melhor o que tá acontecendo, se é algo que está acontecendo com você, para eu poder te responder melhor. Mas o autoconhecimento, se adaptar ao momento, depende. Porque daí também preciso entender o que tem te deixado triste, né? Se é uma coisa recorrente, você tá triste o tempo todo. Até em lugares que você poderia estar experimentando a felicidade, né? A sua felicidade, experimentando. Porque também felicidade não tem nada a ver com. Não é o oposto de tristeza, tá, gente? A gente pode ser feliz e estar triste por alguma coisa. Não tem nada a ver. Eu sou uma pessoa feliz, mas eu fico triste com várias coisas. Então, isso não tem nada a ver. No início da live, você falou que tanto a pessoa introvertida quanto a pessoa extrovertida pode ser tímida. Nesse caso, para o extrovertido, deve gerar uma sensação de confusão grande. Acho que eu vou fazer uma live falando de timidez, né? Pra gente entender melhor de onde vem a timidez, né? Porque é uma questão mais de comportamento, a timidez, e não de personalidade, né? A timidez não é uma característica de personalidade, ela tem a ver com comportamento. E aí sim, a pessoa pode ser extrovertida, mas ela ser tímida. E então eu posso estar aqui falando com vocês, mas eu posso ser uma pessoa tímida porque a minha timidez tem a ver com comportamento, às vezes com questões enfim, que eu vivenciei na minha infância, na minha adolescência, situações a qual eu fui exposta, a forma de educação, né? Uma educação rígida, uma educação que me cobrava muito, né? Por exemplo, se tivesse. Então, tem a ver com mais essa questão de comportamento e não de personalidade, né? E, por exemplo, nesse caso, a timidez ela pode ser superada. Eu posso ser extrovertida, ser tímida, mas eu vou trabalhar algumas questões, vou me conhecer melhor e a partir disso entender de onde vem a minha timidez e dar um novo significado para essas coisas que faz eu sentir vergonha de alguma coisa, né? Às vezes eu sou extrovertida, mas eu me preocupo demais com a opinião das pessoas, se eu tô falando mal, se é errado o que eu tô fazendo, enfim, aí a gente precisa entender melhor a timidez. Acho que a próxima live eu vou falar sobre timidez, né? Porque acho que até complementa essa live de hoje.
Tem solução. A timidez tem solução. É uma questão de comportamento, né? Uma disfunção, mais ou menos, podemos usar essa palavra, disfunção comportamental. Então, ela tem solução. É diferente dessa característica nossa que tem a ver com a personalidade, né? Então, o introvertido, ele não necessariamente vai ser uma pessoa tímida. Ele é só introvertido, ele só percebe o mundo a partir das emoções dele, do mundo interno dele. Gostei da mãozinha, assim, tem solução. Mais alguma pergunta ou dúvida a respeito do que eu trouxe? Gabriela, se você ainda tiver alguma dúvida. Acho que é interessante, Gabriela, pensar também, né, o que tem te deixado triste, então, né, mesmo em lugares que você pode estar experimentando alegria ou estar compartilhando algo legal com amigos ou com família e ainda assim se sentir triste, né, há quanto tempo você se sente triste, o que você faz, na verdade não é legal. Não é legal a gente reprimir as nossas emoções, né? Se eu me sinto triste, eu preciso experimentar isso, eu preciso entender de onde vem a minha tristeza, né? Uma insatisfação com alguma coisa, então eu tô insatisfeita com o quê? Ou é porque realmente eu perdi alguma coisa, né? Uma pessoa querida, eu perdi alguma coisa que era importante para mim e isso me deixou triste. Então, por que eu tô arrastando essa tristeza, né? Eu posso ficar triste, mas arrastar a tristeza e eu já preciso começar a me questionar, né? Por que eu tô arrastando dia após dia uma tristeza? Você pode estar rodeado de pessoas e na sua casa ficar no seu canto. Isso é uma característica forte da pessoa. Saber lidar com cada momento que aparece para você. Sim, né? O que tem em casa que faz, às vezes, então, é isso, né? Dentro de casa, como é que estão as relações, como é que estão os vínculos dentro de casa, como que vocês se relacionam, existe diálogo, né? Por que fica cada um no canto? Existe diálogo? O diálogo aproxima as pessoas, né? Por exemplo, os laços, eles são formados pela convivência, pelo diálogo, pela interação. Então, o que acontece, né, nesse núcleo familiar que as pessoas estão mais separadas, né? Existem conflitos, então precisa solucionar esses conflitos, pensar sobre isso, pensar sobre essas relações, mas também precisa ver quem são cada uma dessas pessoas, os papéis que cada uma dessas pessoas exercem nessa família, que conflitos que existem, quais são os problemas que existem nessa família. E sim, né, isso pode acontecer, da gente às vezes fora do nosso núcleo familiar estar rodeado de pessoas, mas dentro de casa a gente acabar se sentindo meio que solitários, né, porque tem pessoas ali, mas não existe às vezes a interação, o vínculo afetivo precisa ser fortalecido. Ai, gratidão, amor. Você é lindo também, obrigada. Mais alguma pergunta a respeito? Podem perguntar, tirar dúvida. Parece meio complexo, eu não sei se vocês acharam meio complexo, assim, na verdade uma teoria que eu tô trazendo de uma forma bem simplificada, claro, porque vocês, né, não são obrigados a saber a teoria e tal, mas trazer um elemento teórico para o dia a dia, para como que vocês podem utilizar isso a favor de vocês, a se perceberem como pessoas, né? É interessante isso. E o mais legal é isso, né? Que a gente pode ir trabalhando esses pontos, então, que são subdesenvolvidos e na gente, né? Em cada um de nós, dependendo de onde a gente se enquadrou aí nessas informações que eu trouxe hoje, e poder equilibrar isso, né? Então eu sei que eu sou uma pessoa intuitiva, eu sei que eu sou uma pessoa extrovertida, intuitiva,
mas eu consigo já em alguns momentos eu consigo ser mais racional, mas ainda estou trabalhando isso e tem que trabalhar, é muito tempo de buscar conhecimento em todos os lugares possíveis, é muito tempo de terapia para a gente conseguir ir se equilibrando dentro dessas funções de personalidade e encontrando aí esse ajuste que nos dá a possibilidade de, às vezes, não ficar refém de características né, da nossa personalidade, que a gente possa transitar melhor nessas outras funções, apesar de não perder a nossa essência. Mais alguma pergunta? Alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar? Às vezes não é uma pergunta, mas falar, né? Nossa, eu me identifiquei. Eu acho que eu sou mais introvertida, eu acho que eu sou mais extrovertida, eu acho que eu sou racional, eu acho que eu sou irracional. Tem mais alguma pergunta ou alguma coisa que vocês gostariam de falar? Oi, Cissa. Vou deixar lá no meu perfil o vídeo, tá? Vai ficar lá gravadinho para quem entrou agora. Se não tiver mais nenhuma pergunta ou nenhuma colocação, uma reflexão. É interessante isso. Eu particularmente acredito que algumas coisas interferem, né? A gente tem uma interferência do ambiente que a gente vive. A gente tem uma interferência do ambiente que a gente vive. Não tem problema, Cissa. Depois a gente vai. Depois eu vou deixar gravado, não tem problema não. Ah, eu tô testando, né, os horários, assim, pra ver que horário que fica melhor. É verdade, né? Que horário que fica melhor pra fazer live. Eu já fiz de sexta-feira à tarde, já fiz de quarta-feira à noite. Agora eu tô fazendo de sábado à tardezinha, comecinho da noite. Eu tô testando, ver o que fica melhor. Pode dar sugestão também, Paula. Faz live não sei que dia, não sei que horário. Uma pergunta. Confiar em uma pessoa que não conhece 100% é não confiar em uma de 3 anos que você conhece? É confiar em uma pessoa que não conhece 100% é confiar em uma pessoa de 3 anos que você conhece. Às 21, às 21 é um bom horário também. Eu sou bem noturna. Pois é, a questão de confiar, né? A confiança também é um processo, né? É uma construção. Como é que a gente confia na pessoa? Se relacionando com a pessoa, né? E vendo como que se estabelece esse vínculo, né? Os vínculos, eles são fortalecidos no dia a dia, né? Então, a confiança se dá, né? Eu costumo dizer, até pra gente confiar em nós mesmos, né? Até pra gente confiar em nós mesmos. A relação de confiança é estabelecida quando a pessoa, né, ou nós mesmos, falando sobre a confiança em nós mesmos, quando a gente cumpre com aquilo que a gente se propõe a fazer, né? Ou quando o outro cumpre com os combinados, com as coisas que ele se propõe a fazer dentro da nossa relação. Seja uma relação de amizade, uma relação amorosa, a relação familiar, né? Então, se existe muita ausência, se existe uma negligência, se existe um abandono, a relação fica fragilizada e a confiança, consequentemente, fica fragilizada também, né? E é interessante pensar isso, Gabriela, até de você com você mesma, né? Então, quantas vezes a gente diz que vai fazer coisas por nós mesmos e não fazemos? Isso prejudica a nossa confiança em nós mesmos. Poxa, como que eu vou confiar, né? Se eu me proponho a fazer uma coisa
eu me proponho, sei lá, a começar a ter uma vida mais saudável e me alimentar melhor. Então, eu vou buscar uma nutricionista, eu vou buscar indicações de alimentação, de receitas mais saudáveis, vou fazer isso por mim. Eu me prometo isso porque é uma coisa que eu sei que vai ser importante para mim e eu não faço, e eu nunca faço, né? Então a minha relação comigo mesma, do ponto de vista da confiança, vai ficar sempre fragilizada, né? E para todas as áreas da minha vida isso vai se refletir, né? Então eu não confio muito em mim na relação com os meus amigos, eu não confio muito em mim na relação com as pessoas, na relação com o meu trabalho, né? Eu sou muito insegura. Então, isso serve também para outras relações, né? A confiança é algo que vai sendo construído, alimentado, sendo nutrido através de um vínculo saudável. A confiança é isso. Então, na verdade, não tem como a gente confiar, nossa, eu conheci essa pessoa hoje e eu confio 100% nela, mas o que ela faz para você? O que ela fez para você confiar 100% numa pessoa que você conheceu? Isso não quer dizer que eu sou uma pessoa desconfiada, só quer dizer que a confiança é uma questão de vínculo que vai sendo construído, né? A mãe e o bebê, como que o bebê ele cria essa relação de confiança com a mãe? Né? É quando a mãe tá ali, ela tá presente, então o bebê chora, ela consegue identificar o que ele quer dizer com o choro, então ele chora porque ele quer comer, a mãe vai lá e amamenta, ou dá o alimento, né? É, é, ele chora porque ele precisa de uma presença e a mãe está ali presente. Conforme ele vai crescendo, né? Ele sabe que mesmo um pouquinho mais distante, que já não tem essa presença materna tão, tão de prontidão, né? Porque já é uma criança maiorzinha. Então, assim, quando se vê numa situação de risco, só o fato de escutar a mãe ou recorrer à mãe, a criança também já se sente confiante, já se sente segura, porque sabe que a mãe vai estar ali, sabe que a mãe vai estar ali. Então é dessa forma que as relações se estabelecem. Existe uma construção para isso. As metas de virada do ano, que quando acaba o ano vejo pessoas que não cumprem. Isso já é uma perca de confiança em que você propôs fazer com você mesmo. Acho legal quando a gente fala sobre metas de final de ano e tal. Com os meus pacientes, eu costumo fazer uma retrospectiva do ano. Tudo que foi feito, tudo que eu fiz da minha vida pessoal, da minha vida profissional, da minha vida, da minha espiritualidade, o que eu aprendi, o que eu me propus a fazer e fiz. A gente também não deve ficar se crucificando, né? Se punindo porque a gente não conseguiu fazer alguma coisa que a gente se propôs a fazer. É sempre uma reflexão, né? Eu me propus a fazer determinada coisa, eu passei o ano inteiro sem fazer. Então, o que me impediu, né? Foi uma crença limitante minha, né? Que me faz acreditar que eu não consigo, que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir. Então, por isso eu fui procrastinando, eu fui me auto-sabotando e não fui fazendo aquilo que eu queria fazer, que eu me propus a fazer um ano inteiro. Dependendo das coisas que a gente se propõe a fazer e nunca faz, isso acaba fragilizando a nossa relação com a gente mesma, né? Porque a gente vai sempre se auto-sabotando, vai dando aquela sensação de que as coisas não acontecem, a gente não pensa sobre os nossos medos, a gente não pensa sobre as nossas crenças que nos limitam, né? De fazer aquilo que a gente quer fazer e que é importante para nós. E daí isso sim pode acabar fragilizando a nossa relação com a gente mesma. Mais alguma pergunta? Eu tô gostando. Pode mandar pergunta. Às vezes não é uma pergunta, é só contar uma coisa da vida mesmo.
A gente já vai terminar aí, na verdade. Eu agradeço a participação de vocês. Espero que esse conteúdo possa ajudar vocês nessa busca, né, de se entender, de se conhecer. Lembrando que na minha biografia tem um link, vocês clicam e podem conversar comigo diretamente no meu WhatsApp. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.